pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação em VBA para Excel. Meu nome é Ricardo e hoje nós vamos falar sobre os tipos de dados que as variáveis podem armazenar, tá ok? Estou aqui com o meu Excel aberto. Eu vou adicionar uma nova pasta de trabalho em branco. Vou dar um Alt F11 para acessar o ambiente de desenvolvimento. E agora na barra de ferramentas eu vou inserir um módulo. Nas aulas anteriores nós fizemos exercícios onde nós declaramos variáveis. E eu devo ter explicado que uma variável, na verdade, é um espaço que é reservado na memória do computador para que a gente possa guardar, armazenar um tipo de informação. E é importante que o desenvolvedor saiba qual é o tipo de informação que ele vai precisar guardar no programa dele dentro das variáveis. E dentro do ambiente de programação do VBA, nós temos alguns tipos de variáveis, tipos de dados que as variáveis podem armazenar, e esses tipos têm suas características próprias, tá? Então vou criar aqui uma subrotina para a gente testar o primeiro tipo numérico, um dos mais utilizados aí, e eu vou dar o nome para essa subrotina de tipo inteiro. E aqui dentro eu vou declarar uma variável, então vou dizer que din idade as integer. Então declarei uma variável chamada idade e estou definindo que essa variável é uma variável que vai trabalhar apenas com números inteiros. Então, a palavra-chave integer serve para definir que a sua variável é de tipo inteiro. Vou fazer uma atribuição aqui, onde eu vou dizer que idade recebe uma input box, que vai perguntar assim, qual é a sua idade? Fecho e agora eu vou fazer uma message box que vai exibir a idade do usuário. Então, vai apresentar o texto. Você tem... Vou concatenar aqui com o nome da variável, então usei comercial. Vou colocar a variável idade, vou usar o comercial novamente, vou abrir aspas e vou escrever anos. Então aqui na verdade, gente, dentro da message box, eu concatenei, eu juntei vários comprimentos de texto. Então vai aparecer um pedacinho da frase que vai estar escrito você tem. Aí eu usei o e-comercial para juntar com o valor que está armazenado lá dentro da variável idade. E depois novamente eu usei o e-comercial para escrever aqui a palavra anos, tá? Vou executar o procedimento, então ele vai perguntar a idade, vou colocar aqui 25, vou dar um OK. Então você tem 25 anos, tá? O objetivo desse procedimento era a gente entender que a variável do tipo integer vai armazenar apenas números inteiros. Quer ver? Vamos fazer um teste. Vou dar um F5, ele vai perguntar a idade e eu vou colocar isso aqui, 25,3, tá? Então eu estou colocando um número decimal. O que vai acontecer quando eu der um OK? Ele vai continuar exibindo 25. Tá? Então a variável do tipo integer, se eventualmente você inserir um número decimal ali, ele sempre vai arredondar para o número inteiro mais próximo. Agora vamos fazer um teste usando uma variável de tipo decimal. Então, ainda estamos falando das variáveis numéricas. Vou criar uma sub e o nome dessa sub vai ser tipo decimal. Vocês podem ir fazendo todas elas aí, depois salvar o arquivo, fica aí o exemplo para vocês estudarem, tá? Vou declarar uma variável chamada salário e vou dizer que essa variável é do tipo double. Toda vez que eu vou declarar uma variável que vai trabalhar com números decimais, eu vou usar a palavra-chave double. Então aqui eu vou fazer a atribuição. Salário recebe o que vier lá da input box e essa input box vai fazer a seguinte pergunta: qual é o seu salário? Em seguida, vou apresentar uma message box com texto. Você ganha, abre aspas aqui, né? Você ganha, vou adicionar um comercial, vou colocar aqui a variável salário, e comercial de novo, e eu vou abrir aspas, vou escrever assim, por mês. Tá? Então mais uma vez aqui, usei o operador de concatenação para juntar vários comprimentos de texto. Tá legal? Vamos dar um F5 aqui para executar. Com o seu salário, vou colocar aqui 3.200, dá um OK, você ganha 3.200 por mês. Então aqui, gente, eu posso usar uma funçãozinha, né, só para melhorar isso aqui. Quando eu executei aqui,
executar novamente. O valor apareceu, porém não apareceu com formatação de dinheiro, né? Então, se eu quiser que isso aconteça, eu posso vir aqui dentro da message box, eu pego a variável salário e eu vou usar uma função interna do VBA para formatar o valor que está dentro dessa variável para moeda. Tá? Então eu venho aqui e faço o seguinte, ó, vou escrever aqui, ó, format, e eu tenho um método chamado format currency. Ele vai formatar como moeda, tá? Currency é a moeda. Então eu vou colocar aqui o format currency, abro parêntese e a variável salário vai ficar dentro dos parênteses. Aqui eu vou fechar, ó. Ok? Então esse intervalinho aqui, esse trecho de código está formatando para a moeda a variável salário. Vamos executar? Salário 3.200. Tá lá, observe que na message box o valor já aparece formatado como moeda. Uma informação interessante é que quando a gente está falando de moeda, a gente pode usar também o currency, tá? Na verdade, o mais adequado é que se utilize o tipo currency. Então eu vou copiar o procedimento, vou fazer um procedimento igual, vai ser sub tipo currency, vamos dar um nome, tá? Não posso ter dois procedimentos com o mesmo nome, mas aí as instruções aqui dentro serão as mesmas do procedimento anterior, só que a variável salário vai ser do tipo currency, ok? Então o currency é um tipo de dado que trabalha com números decimais, mas ele é específico para moeda. Só que da mesma forma que eu precisei formatar o valor dentro da message box, quando eu utilizei ali o tipo double, se eu utilizar o currency eu vou precisar formatar também, tá? Então se eu tirar aqui esse format currency, o valor vai aparecer dentro da message box sem formatação da mesma forma. Isso acontece por quê? Porque toda vez que a gente coloca algo dentro da message box, esse conteúdo é automaticamente convertido em texto. Então, se você coloca uma variável numérica lá, você vai ver o número na message box, mas internamente o VBA trata aquilo como texto. Vou dar um F5, o salário vou colocar aqui 2.300, vou colocar aqui, ó, R$2.300,75, tá? Vou colocar um número decimal aqui para a gente ter certeza. Então, vou dar um OK e aparece ali o valor formatadinho. Esses três tipos aqui são os tipos numéricos mais utilizados no VBA. Nós temos outros tipos, tá? É fácil você conseguir uma tabela com todos os tipos de variáveis que o VBA utiliza, é só fazer uma pesquisa na internet, o próprio site da Microsoft pode te dar essa informação. Eu não vou falar de todos os tipos numéricos porque eu acho que isso vai tomar muito tempo e na prática a gente acaba não utilizando todos. E agora, pessoal, vamos falar da variável de tipo string, tá? Vou criar uma sub aqui, vai ser sub tipo string. Esse tipo é utilizado para armazenar caracteres de texto, ok? Então vou criar uma variável de nome as string, define essa variável como uma string, e agora eu vou fazer a atribuição. Nome recebe Pedro da Silva, ok? Então, nesse momento, eu coloquei esta informação, que é uma sequência de caracteres, é uma string de texto, ok? E eu armazenei isso dentro da variável nome, tá certo? Eu vou criar uma message box aqui, essa message box vai mostrar o conteúdo da variável nome. Eu vou dar um F5 para testar, e aqui então a gente pode observar que ela armazena perfeitamente sequências de caracteres, tá? No caso da string, ela suporta até 65.500 caracteres de texto, tá certo? Vamos para o próximo. Tem um tipo de variável que são as variáveis do tipo boolean. Elas servem para armazenar valores lógicos. Mais especificamente, ela armazena os valores verdadeiro ou falso. Vou criar uma sub aqui, tipo boolean. E vou criar uma variável de negativado as boolean. Então eu quero utilizar essa variável aqui para saber se o cliente, por exemplo, ele está negativado ou não. Então eu vou fazer a atribuição. Variável negativado recebe, aí quando eu utilizo aqui no caso o sinal de atribuição, ele já vai mostrar para mim se é true ou false. São as únicas opções que eu tenho de valores para uma variável booleana, tá?
Então vou utilizar o false aqui, okay? E agora a message box vai exibir o que tem dentro dessa variável que eu chamei de negativado. Então vou dar um F5 para executar e ele vai retornar o número e o false, certo? Esse tipo de variável é muito utilizado em testes lógicos, tá? Então é importante a gente conhecer. Nessa aula eu só quero explicar os tipos de variáveis e em aulas futuras nós vamos utilizar isso em projetinhos um pouquinho mais complexos. Então, vamos lá. Um outro tipo de variável que é a variável do tipo object. É uma variável que serve para fazer referência a um objeto. Eu vou criar uma sub aqui, então vai ser sub tipo object. E vou fazer a declaração Gin planilha as object. Ok? Bom, em que momento que a gente vai usar esse tipo de variável? Na verdade, quando a gente fala de objeto dentro do ambiente de programação do VBA, nós estamos referindo a elementos que fazem parte do nosso projeto. Então, dentro do ambiente de programação, dentro do nosso projeto, o que são objetos? Uma planilha é um objeto, a pasta de trabalho, que é o seu arquivo, é um objeto, uma célula pode ser um objeto, um gráfico pode ser um objeto. E dependendo do que você estiver implementando, pode ser que você precisa fazer referência a um determinado objeto dentro da programação. Tá? Então eu criei uma variável chamada planilha e essa variável, por enquanto vamos entender que ela vai armazenar um objeto. E aqui eu vou fazer a atribuição. Nesse caso, vou precisar usar um comando chamado set, que significa definir. Então, set planilha é igual, e aí eu vou atribuir um objeto a esta variável. Então, eu vou atribuir a minha planilha, que está aqui como sheet1, tá? Isso porque a minha versão do pacote Office está em inglês. Tá? No seu caso, se for em português, vai estar plan1. Então, eu coloquei a plan1 dentro da variável planilha. Tá? Nesse caso não tem como eu usar uma message box para exibir. É legal? O exemplo é mais para ilustrar a função desse tipo de dado, dessa variável. Beleza? Então até a próxima aula.